Olá, pessoal. Só começa. Bom, agora sim. Olá, pessoal. Uma boa noite. Nós estamos com apenas 2 colegas, mas já são 7h11 e nós temos muito conteúdo para a aula de hoje, então não podemos deixar de começar. Vamos aguardar que os colegas aí não tenham sextado antecipadamente, né? Mas, basicamente, é o seguinte. Eu vou ficar de olho no grupo de WhatsApp. Vou deixar aqui o celular sem bloqueio, porque aí eu vou olhando se alguém está com alguma dificuldade de acesso ou qualquer coisa do tipo, tá? Já são os 3 agora. Zay, e o William. Boa noite para você. Tudo bem, William? Agora está chegando o Ronald também. Vamos lá. Pessoal, tem uns recadinhos para falar sobre a prova, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar sobre a prova no final, tá? Que aí, se mais colegas chegarem, eu tenho a oportunidade de compartilhar, porque nem sempre as pessoas vão lá e assistem aos vídeos, portanto, deixa parte da prova para o final. Uma coisa que a gente não tem como voltar atrás, vocês já sabem, né? Vocês têm até hoje para fechar o AVA, e eu tive até o dia 10 para finalizar a pontuação. Se vocês acessarem o AVA de vocês, vocês verão que eu já lancei a pontuação. Então, como eu tinha falado, né, enviar os exercícios, estar com a AVA em dia, e aí a Elisa pediu para enfatizarmos, para quem ainda tem alguma pendência, para acessar lá, né, sexta depois, tá, vai para o Dia dos Namorados depois, mas ainda temos que acessar o AVA, fazer pré, fazer pós-aula, fazer aula, ou seja, dar o check em todos os quesitos. Portanto, não se esqueçam disso. Nós vamos fazer o seguinte, eu já vou começar então com a aula, efetivamente, com o AutoCAD, mostrar a apostila, e aí o que a gente faz? No final eu dou os recadinhos sobre a prova. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Tem gente aqui chegando, o professor saiu do trabalho agora, o Alexander. Então a gente vai aguardando que a galera vai chegando aí. Vou compartilhar minha tela com vocês. Muito bem, galera. Seguinte, eu também sou professor conteudista, então, assim como vocês veem essa apostila aqui, nesse livro único, foi elaborado por um professor ou por uma professora, eu também gero conteúdos, não fui eu que gerei essa apostila, mas eu também gero conteúdos, até em outras instituições, e assim, a gente tenta dividir, né, as sessões, as unidades, de maneira que a gente fale sobre todo um assunto, sem deixar assunto nenhum para a próxima sessão, mas eu já adianto para vocês que essa sessão 4.3, ela está bem recheada. Então, a gente já perdeu alguns minutinhos iniciais importantes. Eu peço para que vocês, se tiverem dúvida, vocês me interrompam, mas eu já vou começar do pressuposto que nós fizemos os comandos da aula passada, onde nós trabalhamos, né, na aula passada, nós trabalhamos com a configuração de página. Então, olha só, indo na última sessão, tá, da nossa apostila, vocês verão o seguinte. Acho que eu me adiantei demais aqui. Pronto, seção 4.3, preparação de projetos para impressão. Preste atenção, galera, tem algumas frases aqui que eu destaquei que elas são bem relevantes. Só um minutinho, só um segundinho. Pessoal, o home office tem dessas coisas, né? Eu precisei fazer um pequeno ajuste aqui, mas já está ajustado.
Vocês estão me ouvindo bem aí, para a gente dar continuidade? Posso continuar, gente? Só me dá um ok, por favor. Tá. Seguinte, a gente está aqui na apostila e quem teve, principalmente, né, alguns colegas tiveram a disciplina de desenho técnico comigo, ou se não tiveram comigo, tiveram com outro professor ou em outra instituição, a gente sabe que na semana passada a gente só configurou uma página para impressão, mas falta muita coisa ainda. Então, eu destaquei aqui no início da sessão 4.3, faltam legendas, faltam bordas, textos e, obviamente, né, o que na engenharia civil é chamado de carimbo, a gente chama aqui de legenda, mas é preciso que a gente crie alguns procedimentos e o nosso objetivo aqui vai ser deixar o mais automático possível o caminho para vocês trabalharem na configuração de templates, visualizando a sua impressão. Então, galera, é o seguinte, eu já vou da apostila pular aqui para o AutoCAD, para a gente tentar resgatar uma coisa. Olha só, quando eu vou pedir um arquivo novo aqui, vocês sabem que se eu pedir pelo maisinho, ele não me pergunta nada, mas se eu pedir aqui pela folhinha, né, ele vai me perguntar, o computador está pensando, ele vai me perguntar qual que é o template que eu vou escolher, mas tudo bem, isso a gente já viu na aula passada. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, olha, eu vou fazer um desenho simples na aba modelo ainda, tá? Vou fazer um desenho bem simples. Meu computador hoje está com preguiça de pensar um pouquinho, tá, gente? Vocês podem ver aqui, ó. Mas vamos lá. Eu vou escolher um retângulo na origem, tá? E aí eu vou fazer, na verdade, não um retângulo, vou fazer um quadrado, 200 por 200. Até aqui nada de novidade, vocês já estão, né, cientes de como fazer. A gente poderia adicionar cotas aqui, poderia fazer uma série de configurações, mas eu quero mudar agora para a aba Layout. Obviamente, quando a gente troca para a aba Layout, o AutoCAD vai tentar ajustar na melhor escala possível, dentro de uma janela toda quadriculada, aí, como vocês podem ver, esse desenho que eu fiz. Mas nós vimos na aula passada que a gente não configurou desse jeito, a gente configurou um formato A4 com margens pré-determinadas. Como eu já fiz e como eu já salvei, eu tenho isso no meu computador. Então, até quem não acompanhou a aula passada, basta retornar o vídeo da aula passada. Eu vou passar aqui rapidamente por algumas questões que foram comentadas na aula passada. Mesmo assim, sugiro que vocês assistam o vídeo se tiverem alguma dificuldade. Mas vamos lá, olha só. Quando eu estou nas abas Layout, aparece uma janelinha lá em cima chamada Layout, tá? E aí, se eu vier aqui em configuração de página, obviamente vai aparecer para mim só Layout 1 e Layout 2 para abrir um arquivo novo. Mas eu tenho como criar um novo. E quando eu crio um novo, tá? Ele está pensando um pouquinho, vocês estão vendo, tá? Por exemplo, se eu chamar de formato A4, como nós fizemos na aula passada, eu posso criar ele como uma cópia do layout 1, do OK. Quando abre a nova janelinha, por eu já ter criado, eu vou trocar a impressora aqui, ó, de DWG para PDF. Por quê? Eu não tenho nenhuma impressora instalada na minha máquina. E agora eu quero que tudo que for salvo, ele gere um PDF, e não uma impressão física propriamente dita. Como eu já tenho aqui o DWG to PDF configurado, em tamanho de papel, lá embaixo eu tenho aqui ó, um K de quarta e um A4 sexta. Esse A4 sexta nós fizemos na aula passada. Vamos recordar. Eu clico nele, venho aqui em propriedades, e em propriedades, quando tem tamanho de papel personalizado, eu tenho ele aqui, ó, AK de sexta, A4 sexta, desculpa. E eu vou editar ele, olha só. 210 por 297, está certinho. Na próxima, área imprimível 7725.7, que é a configuração que nós utilizamos desde a disciplina de desenho técnico, tá? No semestre passado. Então tá tudo certinho, eu não vou mudar nada, tá tudo ok. Eu vou escolher ele mesmo, é o AK de sexta. A única coisa que eu vou modificar é para vertical. Se for no Word, PowerPoint, Excel, né, esses outros programas chamam de retrato e paisagem, o AutoCAD trabalha com vertical e horizontal. E se eu der um OK aqui agora e trocar, obviamente, vocês sabem que nós temos que trocar na primeira janela, para esse formato que eu acabei de criar ele como definir atual, vai aparecer para a gente
a configuração que nós concluímos na aula passada, tá? Então, todos os menus que eu acessei, não tem nada de novidade, foi tudo visto na aula passada. Bom, a gente vai começar então a criar um template para que toda vez que eu queira imprimir um A4, eu não preciso fazer configurações novas. Olha que vantagem, né? Olha que coisa interessante. Primeiro, eu vou clicar aqui, ó, na borda dessa janelinha, e eu não quero isso aqui, tá, gente, agora. Só se lembrem do seguinte, eu cliquei na borda, deixa eu aceitar aqui, a Karina. Eu cliquei na borda, até apertei um ESC para fazer de novo, cliquei na bordinha aqui, ó. E quando eu clico uma vez na bordinha, aparecem esses quadradinhos azuis. Se eu apertar Delete, ele some. Mas não se preocupem que depois a gente vai mostrar como fazer isso voltar, tá? Daqui para frente eu queria que vocês ficassem bem atentos, porque são comandos que estão na apostila, mas a gente tenta trazer de uma maneira mais tranquila para vocês e mais direta. Na página 203 aqui do PDF, ele começa a falar de utilização do comando linha, e é isso que nós vamos fazer. Olha que interessante, ó. Quando eu venho na aba padrão e escolho uma linha, é importante que eu digite 0 tab 0, depois Enter, para que essa linha comece efetivamente na origem. A origem será a área imprimível do papel. E a apostila também fala para a gente o seguinte, tem uma pequena continha para a gente fazer, eu vou até aumentar o zoom aqui, ó. E essa pequena continha fala o seguinte, eu vou fazer uma linha com 178 de comprimento e 283 de altura. E essa continha é muito simples de entender. O A4 tem 210 por 297. Beleza. 297 é na altura no meu trabalho aqui. Então, se eu faço 297 menos 7 da margem de cima, menos 7 da margem de baixo, eu vou ter 297 menos 7, 290, menos 7, 283. Então, eu vou habilitar o ortogonal, tá? E a primeira altura aqui vai ser 283. Lateralmente, eu vou fazer com 178. Por quê? 210 menos 7 da direita, menos 25 da esquerda. Volto para 283 de baixo aqui de novo. Volto para 178 para a lateral esquerda de novo. Dou Enter, aperto ESC. E eu devo ter digitado errado aqui, porque eu acho que foi só uns 17 aqui. Vou deletar. Fazer uma linha daqui até aqui com 178. Pronto. Agora sim, gente. Tranquilo até aqui, galera? A única coisa que nós fizemos foi criar efetivamente as margens para o nosso desenho, tá? Tranquilo até agora, gente? Tranquilo, beleza. Tranquilo. Bom, daqui para frente, a apostila sugere para vocês trabalhar com o comando offset, tá? O offset, na verdade, a gente tem em português aqui como deslocamento, e olha que interessante. A apostila mostra isso aqui para a gente, tá, galera? Eu vou dar um zoom. Um exemplo de legenda utilizada na área industrial. E eu pensei um pouquinho diferente. Falei, bom, eu lembro que a gente já teve a disciplina, né, em uma oportunidade anterior, a disciplina de desenho técnico, e nós utilizávamos essa legenda aqui que vai carregar para vocês. Todos os desenhos que vocês fizeram para me entregar, tá? Eles foram balizados por essa legenda que está carregando aí na tela de vocês. Vocês se lembram dela, galera? Quem não se lembra, está sendo apresentado para ela nesse momento, tá? Eu tive que tirar o fone de ouvido aqui, vocês permanecem me ouvindo, né? Qualquer coisa me manda uma reclamação aí, galera. Bom, essa legenda, ela consiste de linhas horizontais e linhas verticais. E nós vamos fazer de maneira bem simples, olha que interessante, ó.
eu tenho 3 linhas horizontais espaçadas de 8 em 8 milímetros. Então, ó, daqui até aqui 8, depois daqui até aqui mais 8, depois daqui até aqui mais 8, são 24. Então, olha que interessante que eu vou fazer no AutoCAD. Vou pegar o comando deslocamento, que é o offset em inglês. Vou especificar uma distância, 8, Enter. E agora eu vou clicar na linha, depois eu vou jogar para cima. E ele me pergunta lá embaixo na barrinha, você quer fazer um deslocamento múltiplo? É só você apertar a letra M. E eu quero. Então eu vou apertar M, Enter. E aí, ó, eu vou jogar mais 8, vou jogar mais 8. São 24. Depois é só apertar ESC. Olha que beleza, galera. Eu fiz aqui já 3 linhas horizontais, sem precisar desenhar mais linha nenhuma. E as linhas verticais vão ser, ó, uma linha com distância de 40, depois mais uma linha com distância de 78, depois mais uma linha com distância de 30. Vamos fazer. Mais uma vez, deslocamento. Agora, o primeiro tem distância de 40. É essa aqui, ó, daqui até aqui, 40. Depois ele pergunta, o comando permanece ativo, isso que é interessante. Ó, seleciona o objeto deslocar, quero deslocar esse aqui. Só que agora eu quero deslocar 78. E agora eu quero deslocar, por último, mais 30. Daqui até aqui, e eu apertei 40. Daqui até aqui, 30, Enter. E, obviamente, que sobraram linhas, né, gente? Sobraram linhas. Basta a gente utilizar o aparar, apertar Enter, e aí, ó, eu não quero essa linha, não quero essa linha, não quero essa linha. Como toda essa área aqui vai ser um logo, eu vou deletar essa, vou deletar essa. Essas duas serão referentes ao título do desenho, então eu vou apagar. Olha como está ficando igual, ó. Apaguei aqui e apaguei uma aqui. Agora eu preciso ó, que essa do aluno fique livre também, ó, aqui. E eu acho que a gente conseguiu deixar agora fiel ao modelo, tá? Então, pessoal, recapitulando, o que nós fizemos? Desenhamos as linhas apenas das margens, posteriormente trabalhamos com o offset e aparamos as linhas que nós não queríamos mais. Até aqui, belezinha? Tranquilão? Tranquilo. Maravilha. Estou dando uma olhada se alguém mandou mais alguma coisa no grupo, mas ainda não. Agora, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção pelo seguinte. Isso não está no livro único, mas eu resolvi trazer porque acredito que vocês perguntariam e é fundamental a gente saber como adicionar uma logo na nossa legenda, tá? E aí, pessoal, já vou adiantar para vocês. Existe mais de uma maneira de fazer. Tem como fazer diferente do que eu vou explicar. Só que se você fizer diferente, você vai cair numa seguinte questão. Você vai... Vamos imaginar que você salvou a logo da Pitágoras no seu computador. E aí você vai fazer referência ao local em que essa logo está salva. O que isso significa é o seguinte. A logo não está no arquivo. O que está no arquivo é um endereço que toda vez que você abrir o AutoCAD, ele vai buscar onde essa logo está salva e exibir essa logo no desenho. Qual que é o problema disso? Se você manda para o seu cliente esse desenho, o seu cliente possivelmente não vai ter salvo a logo no computador dele. E o caminho também do Windows Explorer vai ser diferente. Então, não é a melhor forma. A melhor forma é a gente utilizar um recurso, assim, super avançado, tá, gente? De última geração mesmo, que é o Paintbrush, tá? É a última geração mesmo. A gente vai na pastinha, que eu salvei aqui, ó, uma logo da Pitágoras, que está aqui, ó, e vou não abrir com ela convencionalmente. Eu vou clicar com o botão direito, tá? E vou escolher, ó, abrir com Paint. É assim que a gente vai abrir esse arquivo. Ele abriu com um zoomzão aqui, é porque eu baixei uma com uma resolução bem interessante. Mas olha o que a gente vai fazer, galera. A gente vai vir aqui ó, em selecionar. Vai selecionar. Opa!
selecionar, vai selecionar a logo, tá? Depois a gente vai fazer o famoso Ctrl C, que é o copiar. E agora que vem um detalhe, você vai lá no AutoCAD, na aba padrão, lá no cantinho direito, onde tem aqui ó, a área de transferência, você vai colar especial. E aí ao colar especial, você vai à primeira opção aqui, ó, imagem do Paintbrush. Pode dar OK. Bom, olha o que vai acontecer. Eu vou tirar o zoom para vocês verem, tá? Eu fiz de propósito, a minha imagem está bem grandona, para a gente aprender, inclusive, a trabalhar com essa imagem. Pronto, eu inseri. Então, recapitulando. Imagem salva no computador, vai nela com o botão direito, abrir com Paint, seleciona na janelinha, dá Ctrl C depois da seleção e vem aqui em colar especial e escolhe no colar especial a imagem do Paintbrush. Ela está aqui. Então, a gente clica nela agora. Sempre na bordinha, tá, gente? Porque na bordinha ela seleciona. Olha lá, cliquei na bordinha da imagem e selecionou. E esses quadrados azuis vão me permitir aumentar ou diminuir essa imagem. Então eu consigo vir aqui, ó, segurar o botão esquerdo e ó, jogar para... Ah, detalhe, o meu não está dando certo, porque o meu ortogonal está ativo. Desativo o ortogonal, senão ele não puxa na diagonal de jeito nenhum. E ó, de novo, ortogonal desativado, clica na bordinha da imagem, vai no quadradinho azul e segura o botão esquerdo. E aí a gente vai diminuindo, 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 diminuindo. E não diminuiu foi nada. Mas eu vou diminuir até metade do caminho aqui. Depois eu diminuo mais um pouquinho. E aí eu acho que já estamos chegando próximo. Pronto. Depois que a gente diminuiu até um tamanho aceitável, a gente vai usar o comando mover. Meu computador está bem lento, tá, gente? Eu mover, seleciono o objeto com um clique, aperto Enter, especifico aqui ó, um ponto de referência para mover e vou levar ele para lá. Vou deixar mais ou menos centralizado aqui. Pronto. Para quem foi meu aluno no semestre passado e ficava bem chateado porque eu pedia para vocês desenharem o logo da Pitágoras, fala para mim aí, gente, é mais fácil ou mais difícil aqui? Pô, bem mais tranquilo. Viu, né, Diego? Como que é, né? Pô, pegava mó rabo pra desenhar esse quadradinho aí. Pois é, pois é. Então, mas tá tranquilo, ó. Você que chegou depois, essas linhas todas nós fizemos com offset. Recomendo que quem entrou depois aí assista a aula desde o início, porque tem bastante instrução. E só um detalhe, tá, galera? Esse comando que eu acabei de mostrar aí, vocês inserirem uma imagem, não tem na apostila. Estou passando aí como um extra para vocês. Na página 204, não, deixa eu ver. Na página 205 do PDF, tá? Que é a 203 do livro originalmente, o autor fala sobre carimbo, que na engenharia civil, carimbo é uma tabela para que você mostre informações básicas sobre o projeto. Eles falam assim, o Charles sempre falou com a gente legenda, sempre legenda, legenda, legenda. Aí eu fui fazer um estágio e lá o engenheiro fala carimbo. Então eu aprendi errado? Não, é uma nomenclatura utilizada, tá, pessoal? Então é sempre a recomendação que eu passo para vocês. Leiam o material, não se contentem apenas com o que o professor fala na aula, perguntem, tirem dúvidas. Porque nessa mesma página agora, a gente vai pelo esse comando em inglês chamado mtext, que em português vai ser texto M, e eu vou mostrar para vocês uma pequena diferença aqui para a gente entender, que é a seguinte. Se eu, prestem atenção, tá, gente? Se eu escolho o comando texto convencionalmente, vai funcionar. Thiago, então, ó, de acordo com a nossa legenda, tem texto para o título do desenho, tem texto para o nome do aluno, tem texto para o visto, etc, etc. Vocês viram, né, gente? Só voltar aqui, ó. Na apostila nem tinha um logo, a Anhanguera curso escrito. Eu trouxe aqui como um extra para vocês. Se você utilizar o texto, vai funcionar? Claro que vai. Mas por que então usar o bendito texto M? Simples. E você pode converter depois, tá, gente? Texto M para texto e texto para texto M. Porque quando eu escolho o texto M, tá? Tá escrito como mtext na apostila de vocês, ele tem um objeto que ele é chamado de multilinha. E sabe o que é interessante?
tudo que você insere, você consegue formatar apenas pequenas partes. Por exemplo, se eu quiser, ó, que título seja de uma cor, a palavra do seja de outra cor e a palavra desenho seja de outra cor, no texto M eu consigo, no texto normal não. Se o meu texto tem 10 linhas, eu consigo colocar cada linha de uma cor diferente, apagar facilmente cada uma das linhas. O comando texto não nos dá essa flexibilidade. Portanto, nós vamos utilizar aqui sempre texto M, por conta da flexibilidade que nós precisaremos ter na hora de formatar a nossa legenda. Então é o seguinte, ó, texto M, tá? Aí ele me pergunta onde eu quero, eu vou dar um clique aqui dentro da área, e eu posso até arrastar para baixo, que determina o comprimento que vai ser, ou seja, quantas linhas, ou eu posso arrastar para a lateral para ver qual que vai ser, aqui sim o comprimento, né, gente? O comprimento desse texto, tá? Depois que eu clico novamente, e tá lento aqui, mas tá indo, tá, gente? Ó, eu posso digitar aqui dentro, ó, título, 2 pontos. Observem que abriu aqui, ó, uma janela de editor de texto, e o título eu quero numa letra maior, então vou vir aqui no cantinho superior, e onde está 2,5, eu vou mudar para 4, e eu tenho que, na verdade, selecionar o título, desculpa, e mudar para 4. Depois eu aperto Enter. Pronto, aumentei o tamanho do título. Portanto, galera, Thiago, mas não ficou centralizado. Bom, você tem a opção, você pode criar linhas aqui para fazer o alinhamento, ou você pode ir no zoiômetro mesmo, tá, gente? Então, eu posso agora clicar sobre a palavra título com o botão esquerdo e tem esses 3 quadradinhos, tá? Na verdade, um quadradinho e 2 setas. Essa seta, eu diminuo o comprimento, essa seta, eu altero a altura, e esse quadradinho, eu consigo mover o conteúdo. Então, vou tentar deixar mais centralizado aqui, ó. Pronto. Tá feito. Thiago, vamos fazer os outros, então. Vou fazer alguns com vocês, que depois vai ser só repetição. Vocês podem fazer aí quantos vocês quiserem. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, aluno. Então, ó, texto, M. Vou clicar aqui. 2 cliques só para determinar a altura. Aluno, 2 pontos. E eu quero manter 2,5 agora, tá? Porque os campos são menores. Então, deixa 2,5. Aluno. Thiago, não ficou na posição legal. Clica no texto, uma vez apenas, espera o quadradinho aparecer e desloca aqui da maneira que você achar mais adequado. Ó, ele buscou lá o cantinho, eu não quero o cantinho. Quero deixar ele apenas alinhado aqui. Pronto. Thiago, tem que toda hora digitar texto M? Não, pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vou fazer aqui, ó. Seleciono, lembrando, um cliquezinho só, tá, gente? Um cliquezinho, os quadradinhos azuis aparecem. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, ó, próxima informação. Vou colocar aqui, por exemplo, data. E aí sim, eu vou ter que dar 2 cliques, tá? Para conseguir editar o que está escrito. Pronto. Vou fazer um outro aqui, ó. Vou colocar escala também, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou fazer aqui escala. 2 cliques para editar o texto. E a gente fez aqui alguns títulos. Só que é o seguinte, gente, é muito chato, mas é muito chato mesmo. Todo desenho que você abrir, tá? Você precisar dar 2 cliques e editar o texto. Para isso, a partir aqui, ó, da página 207 do PDF, 205 do livro único, eles falam sobre definir atributos. E aqui já cabe até uma observação. Eu coloquei aqui na minha apostila. Esse print que o autor fez está errado. Deveria aparecer uma caixinha aqui chamada definição de atributo. E ele usa na caixinha da 207 editar atributos. Tanto é que na 208 ele repete. Na 208, sim, tinha que ser editar atributos, está correto. Na 207, não, está errado. Vocês vão ver que a caixinha ela é completamente diferente. Para isso, a gente tem 2 formas, tá, de fazer. A gente vai inserir atributos. A gente pode vir na aba Inserir
definir atributos, que é bem simples, né, gente? Só vir aqui inserir, definir atributos. Ou ainda, se vocês quiserem, vocês podem digitar o comando def attrib, tá? Def attrib. Vai do gosto do freguês. Vocês que sabem. Pode ser o inserir, definir atributos, ou o comando def attrib. Então vamos lá. Ao fazer isso, a janelinha que aparecerá, ó, é diferente do que aparece na apostila na página 207. Portanto, pode gerar uma confusão para o aluno. Tá? Fala assim, ô Thiago, aqui está falando tag, prompt, justification, mas não tem nada a ver com a imagem. É porque essa aqui é a imagem correta, meus amigos e minhas amigas. Tem esse errinho lá. Deixa eu ver se tem alguém esperando aqui para ser essa. Não. Vamos dar continuidade, então. A gente vai dar atenção a apenas algumas caixinhas dessa janela para nossa utilização. Como o primeiro item que eu vou gerar um atributo é o título, eu vou só colocar aqui um T, porque nessa caixinha identificador, galera, eu não posso ter espaço, não posso ter caracteres especiais. Então eu sugiro o seguinte, coloca só a inicial do que você quer alterar, porque a próxima caixinha vai ajudar muito a gente. A caixinha prompt, o que eu estou falando não está na mesma linguagem da apostila, tá, gente? Estou trazendo uma forma mais fácil para vocês. Entendam o seguinte, galera. Nessa caixinha prompt, é como se fosse uma pergunta que vai ser feita para um usuário preencher. Então, olha só, se eu colocar aqui, ó, qual o título do desenho? Quer pergunta mais clara que essa? E é o seguinte, eu posso mexer aqui nas configurações de alinhamento, que eu não vou mexer, só que a altura do texto do título não é 2,5, é 4. Tá? E eu vou dar OK. Vocês vão entender agora o que isso vai gerar. Ó. Eu vou colocar essa letra T em frente do título aqui. Pronto, coloquei. Sabe o que isso significa, galera? Esse T foi só uma referência de onde vai ser o título. Quando eu convocar esse atributo, eu não vou precisar fazer o que eu falei para vocês aqui, ó, dar 2 cliques para editar o texto, que é muito chato. Vai ser automático, o AutoCAD vai perguntar para mim o que eu quero preencher. E, obviamente, que essa pergunta será a que eu acabei de criar em definir atributos. Vamos fazer mais uma aqui, ó, em data. Eu vou definir mais um atributo. Você pode fazer quando você quiser. Ó. Definir atributos. Agora eu vou chamar de data. Ah, Tiago, não podia ser só inicial? Só não pode ter espaço. Pode ser data. O prompt é qual a data de elaboração do desenho. E o tamanho, a altura do texto agora vai ser 2,5, né, pessoal? Não se esqueçam disso. E eu dou OK. Oi. Você falou que não pode usar características especiais. Ali no prompt não tem nada a ver, não, né? Não, não. Ali você pode fazer o que você quiser. Ok. Eu vou até mudar aqui. Esse identificador eu vou fazer assim, vai ficar mais legal. Ó. XX, o ponto ele aceita. XX, ponto, XXX. OK. Olha que interessante que vai ficar. Ó. Na frente de data, eu coloquei isso aqui. Tá bem claro, né, galera? Em escala, eu vou criar mais um atributo também, ó, definir atributos. Vou chamar de 1.1 prompt. Qual a escala do desenho? A altura da letra 2,5 tá ótimo. Vou dar OK e vou colocar aqui na frente também. Bem alinhadinho. Bem legal. Até agora não aconteceu nada, tá, gente? Aconteceu absolutamente nada. Porque é o seguinte, a única coisa que eu fiz foi definir atributos, mas o AutoCAD ainda não gravou nada. Então, aquela perguntinha da sexta-feira do Dia dos Namorados, galera. Qual comando que a gente usa, tá? Quando eu quero que algo que eu usei no desenho, algum elemento que eu usei no desenho, eu possa usar em outro desenho. Qual que é esse comando que a gente viu aí em várias semanas? Ficou difícil?
Ninguém respondeu lá no grupo. Lembra não, gente? Tem que criar um modelo na template, não é? Não, mas vamos lá. Quando você quer... Não template. Pensa o seguinte. Ah, tá, entendi. Estou fazendo um desenho, uma peça, eu quero usar ela em outro desenho. Qual que é o comando? A gente viu na aula passada, inclusive. Vamos lá, fiz uma vista. Aí eu quero usar ele nos próximos desenhos. O que eu preciso fazer? De maneira rápida, com um comandinho. Lembra não, galera? Eu vou falar, vocês vão ficar decepcionados, que é fácil. É o G-bloco. Ou estou errado? O que o G-bloco faz, galera? O G-bloco faz você salvar no seu computador um bloco. Ah, se eu quiser usar bloco, Thiago, você vai o salvar dentro do arquivo. Então, olha que interessante, galera. Eu vou escolher um G-bloco, tá? E aí, no G-bloco, ele pede para eu selecionar os objetos. Eu vou selecionar tudo que eu fiz, inclusive os atributos, tá? E aí vou dar um Enter. E vou escolher um local aqui no meu computador. Vou escolher aqui a mesma pastinha que eu salvei as das outras semanas. Eu vou chamar de legenda sexta. Tem legenda segunda, legenda quarta e aqui a gente tem legenda sexta também. Salvei, ok. Está criando o bloquinho ali, criou. Ainda não aconteceu nada, mas olha que interessante, gente. Eu vou deletar, só para vocês terem uma ideia, vou deletar isso aqui, vou deletar isso aqui, vou deletar isso aqui. Foram os atributos que a gente criou, mas eu não preciso mais deles. Ele já foi salvo no G-bloco. Agora, quando eu for inserir, comandinho inserir, lembrando que no inserir, está carregando aqui, tá, gente? Hoje ele está pensando mais que normal. Na última aba é chamado bibliotecas. Eu escolho aqui na pastinha a legenda sexta que eu acabei de criar. E agora, quando eu clicar em abrir, ele vai pensar um pouquinho, mas é normal, tá, gente? Vai pensar um pouquinho. Só esperar alguns segundos que ele pensa. Ainda pensando. Mas é normal, tá, galera? Principalmente meu computador já não é mais um menino. Ele já estava demorando durante a semana, mas hoje ele está de parabéns. Não vou desistir, não. Tá demorando mais que normal. Tem que botar mais lenha na máquina aí, pela... Pois é, rapaz, ela tá fritando aqui. Ah, aí, carregou. Foi só você falar, também ela ficou com medo de você. Então, olha só. Eu arrasto ela aqui para dentro e a mágica acontece. Tá? Olha que bonita. Deixa eu até mover ela um pouquinho aqui. A mágica acontece. Olha só, pessoal. Você fala assim, ah, Thiago, você jogou ela para dentro, não aconteceu nada. Aquele T que se criou não está aí. Aquela data que você criou não está aí. E aquela escala que você criou também não está aí. Mas calma, segura a ansiedade. Eu só vou mostrar um negocinho para vocês do texto M que eu falei. Ó. Imagina que eu queira aqui em aluno, que eu não criei atributo em aluno, tá, gente?
Vou colocar aqui, ó, fulano. Fulano. Eu vou dar uma alargada na caixinha, que ela cabe aqui dentro, tranquilo. E por algum motivo eu quero que, né, aluno seja de uma cor e fulano seja de outra. Contexto M é possível, tá, gente? Contexto M é. Ah, Thiago, mas fala na prática. Eu falei para vocês do carimbo da engenharia civil. Tem alguns engenheiros que, quando fazem os desenhos, eles gostam que os títulos sejam de uma cor e a especificação de outra. Escala de uma cor. E qual é a escala efetivamente de outra? Revisão de uma cor, a data da revisão de outra. Então, com texto M, você tem essa possibilidade, tá? Só para mostrar para vocês. Agora, olha que interessante, galera. Tem gente chegando aí. Alexander está chegando. Olha que interessante, galera. Tem duas maneiras, uma mais fácil e uma mais demorada, da gente usar aqueles atributos. A mais demorada, e que eu não acho muito legal, é chamada aqui, ó, editar atriba. Editar atriba. Só que além de digitar o comando, editar atriba, você ainda tem que clicar na linha. E aí vai aparecer uma caixinha para você. Uma outra maneira bem mais fácil, isso aqui tudo é um bloco, né, gente? Vocês sabem disso. Então, quando eu passo o mouse em uma linha, ele seleciona tudo. Pode ver quando eu passo o mouse, tudo brilha. Outra coisa simples é, ó, essa mais simples. Chega na linha, dá 2 cliques nela. Pronto, bem melhor. Então, ó, lembra que eu falei que ele ia fazer perguntinhas? Eu acho que agora vocês vão entender qual que é a ideia de um atributo. Ó. Qual a escala do desenho? Valor 1:1. Qual é a data de elaboração? 12 de junho, Dia dos Namorados. Qual é o título do desenho? Aula da paixão, né, gente? Hoje é a aula da paixão, a aula do amor, hoje. Ok. Olha que beleza, gente, olha que beleza. Agora você pensa no seguinte, todo novo desenho que você for fazer, você já tem margem criada, legenda criada, e atributos criados com as perguntas que você precisa responder. É uma maravilha. Ah, Thiago, mas ele está fora do desenho, não tem problema não. Ó. A gente dá um clique nele, apareceu o quadradinho azul. Vamos levar ele para lá. Ó. Pronto, agora ele está no desenho. Olha que beleza. Pronto, todo novo desenho, você não tem trabalho mais. Você cria o template completinho, uma vez só, gente. Bem tranquilo, né? Ou não? O que vocês acharam? Fácil? Não acharam nada? Tá bom. É fácil, tranquilo. Então, pessoal, agora a gente vai preparar efetivamente o trabalho para impressão, que é o seguinte. Eu apaguei o quadradinho que eu desenhei, mas agora eu vou mostrar para vocês. Ó, na aba Layout, eu tenho como, na aba Layout, inserir a vista. Ele me joga lá para o modelo e eu escolho. Ah, eu quero daqui até aqui. Ó. Beleza? Dá Enter. Onde que você quer isso, meu amigo? Quero aqui. Beleza também. Pronto, jogou a vista para cá. Charlie, eu posso cotar agora? Pode, só usar a aba anotação. Poderia ter cotado lá no modelo? Poderia também. Tá? A gente poderia usar anotação, usar cota, como vocês já sabem fazer, como a gente já aprendeu. Só que não é isso que eu quero mostrar agora. Não quero mostrar cotar. O desenho de vocês vão precisar de várias vistas, vão precisar cotar. Isso é verdade. O que eu quero mostrar é outra coisa. Primeiro que eu não quero mais esses quadradinhos. Esses quadradinhos, eu vou clicar aqui em excluir, né? Esses quadradinhos, eles são chamados de grade. Então, eu volto lá no modelo e desabilito aqui no cantinho, ó, ou com a tecla F7, ou com esse ícone que aparece na tela de vocês, modo grade. E agora, quando eu voltar lá no layout, aí eu preciso inserir de novo, tá, gente? Ó, layout, se eu inserir a vista, vai vir sem grade. Só que eu quero mostrar de uma maneira diferente. Na verdade, eu vou fazer igual para depois mostrar a maneira diferente. O AutoCAD, ele tem esse hábito ruim de você precisar selecionar as bordas. Então, eu preciso clicar uma vez na borda para movimentar ela, por exemplo. E essa borda fica aqui aparecendo, e você não quer isso no seu desenho.
Você não quer, pelo menos eu acredito que você não queira. Então nós vamos fazer eu ia chamar de gambiarra, mas é um recurso técnico importante, tá? Vamos entender assim. Eu vou lá na aba modelo, eu vou criar uma camada em propriedades da camada. Essa camada, eu vou criar ela com um nome chamado retangular. Vocês vão entender por quê. Retangular. Vou fazer ela numa cor diferentona, aqui vou fazer um vermelho, tá? Vou fechar e vou deixá-la selecionada. Retangular. Agora, olha que interessante, galera. O layer está selecionado como retangular. Eu vou lá no layout. Não quero isso aqui, não. Tá? Eu vou vir aqui, ó, na aba layout. E em vez de escolher inserir vista, eu vou escolher retangular. E aí ele vai me jogar direto no desenho. Olha que interessante. Ele não abre nem o modelo. Ele me mostra direto aqui onde que eu quero inserir a vista. Vamos supor que é daqui até aqui. Pronto, ele inseriu. E ele já ajusta na escala que entende que é a que melhor aproveita essa janela vermelha de seleção. Ah, Charlie, mas a janela vermelha ainda está aí. Tá, a mágica acontece agora. Eu vou na aba padrão, venho nos layers, né, nas camadas, e apago a luzinha do layer. Eu desativo ela. Ele vai me perguntar se eu quero isso mesmo, eu falo que quero. Pronto, a mágica está feita. Thiago, mas você não posicionou a vista no lugar que você deveria posicionar. Não tem problema. Você habilita a camada para que ela apareça novamente e aí você consegue selecionar. Tem esse probleminha, tá, gente? Para você movimentar a vista, você precisa selecionar esse retângulo. Se já tiver tudo pronto para impressão, é só você vir aqui e desabilitar. Mas antes de eu desabilitar, eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou selecionar ela e observem que quando eu seleciono, dá uma olhadinha na barrinha inferior aqui, ó. Tem um cadeadozinho. De vocês possivelmente vai estar bloqueado, tá? Desabilitem ele, quer dizer, habilitem o cadeadinho para ele ficar desativado aqui. E observem, a minha escala está 0,57, porque dentro da janela que eu escolhi, ele fez o melhor ajuste com 0,57. Você pode mudar a escala do desenho aqui, tá? 1 para 1, 1 para 2, 2 para 1, 4 para 1. Você pode escolher a escala nesse momento, que é muito importante, porque te dá flexibilidade para trabalhar. Como eu entendo que esse desenho já vai estar no tamanho que eu quero, com as cotas que eu desejo, na proporção que me satisfaz, eu vou simplesmente apagar esse layer, tá? Ele vai me perguntar, eu vou aceitar, e agora eu vou deixar esse arquivo preparado para imprimir, que é a última etapa. A gente tem o comando plot em inglês, que é plotar em português, tá? Ou o famoso comando que funciona sempre, tá? O famoso Ctrl+P, tá? Observem que apareceu uma mensagenzinha. Quando aparece essa mensagenzinha, ele te pergunta o seguinte, ele fala assim, olha só, presta atenção, tem 2 layers no seu arquivo. Você quer imprimir os 2 ou você quer imprimir um só? E eu quero imprimir um só, portanto eu vou escolher a opção continuar plotando uma única folha. Vai abrir aquela janelinha que nós já conhecemos. É importante que o tamanho do papel seja o papel correto. No meu caso aqui, no caso de vocês, é o A4 sexta. Eu vou plotar layout, porque ele exibe tudo que está aparecendo na área da folha e vou visualizar. Vamos ver se deu certo. Olha que maravilha, gente. É isso que sairá na impressora ou é isso que sairá no PDF quando você imprimir. Obviamente que por ser uma versão estudantil, ele vai sair com essas 4 marcas nas extremidades, tá? Falando que é um software de versão acadêmica, versão estudante. Se você apertar ESC ou se você apertar o X, não tem problema nenhum. Ele vai voltar para a página e se você der OK, ele vai gerar a impressão na impressora ou ele vai gerar o arquivo PDF para você. E é isso, galera. E é isso. E é isso. E é isso. A gente finaliza aqui os conteúdos, tá? Os conteúdos do nosso livro único.
É claro que eu não tenho a menor pretensão de falar que nós já sabemos tudo de AutoCAD, porque é apenas a prática que vai trazer, mas tenho certeza que vocês já conseguem engatinhar, caminhar e até dar um trotezinho, começar a correr dentro do AutoCAD depois dessa disciplina, tá? A mensagem que eu deixei para o final, porque tinha alguns colegas que ainda não tinham acessado, eu vou até escrever isso no grupo, porque tem alguns colegas que não estão na aula, tá? Vou escrever aqui nesse momento, reforçando, estou falando e escrevendo, reforçando. Nossa prova, na semana que vem, será nos mesmos moldes da primeira. Por que isso? Tá, eu vou colocar assim, teremos questões abertas e de múltipla escolha. As abertas servem, né? Não, tem por finalidade. As abertas têm por finalidade conhecer o caminho e os comandos que vocês utilizam para desenhar, para desenhar não, na verdade, para... As abertas têm por finalidade conhecer o caminho e os comandos que vocês utilizam para realizar os seus projetos. Então, esse é o primeiro recado, tá, pessoal? Nossa prova na semana que vem será nos mesmos moldes da primeira avaliação. Teremos questões abertas e de múltipla escolha. As abertas têm por finalidade de conhecer o caminho e os comandos que vocês utilizam para realizar nos seus projetos. AVA, finalizado, pré, pós e aula. E aguardo vocês, né, na semana que vem. Com o grupo aberto, eu vou abrir o grupo durante todo o dia. A prova de vocês é na sexta que vem, dia 19 de junho. Estará disponível de 10 da manhã até as 22 horas. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Já aproveitem enquanto eu abro a chamada aqui. Tiago, na prova passada, você deixou, tipo assim, você colocou algumas coisas numa revisão para a gente da prova. Agora, nessa, você vai fazer a mesma coisa ou não vai ter? Um exercício ajudou bastante, de revisão, né? Pelo menos para mim. Na verdade, você, na última, não sei se você lembra, não sei, acho que a nossa turma, na verdade, acho que nós nem tivemos a revisão, não. Você postou um material explicando algumas questões, algumas coisas que você tirou, acho que foi do próprio Ávila, se eu não me engano, e aquilo ajudou bastante, tá? Deixa eu Pelo menos explicar. para mim, ajudou muito. Não, sim, deixa eu explicar então o que aconteceu. Se você percebeu, eu utilizei essa boa prática em todas as aulas, desde então. Então, se você pegar desde a seção 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3, você pegar todas elas, eu fiz tudo passo a passo. Então, eu entendi o que você falou. Realmente, é porque pelo nosso cronograma, pelo nosso calendário, a gente teve uma semana a mais para exercícios de revisão, que foi aquela que eu compartilhei os vídeos. Só que a minha dica agora é a seguinte: se você assiste todos os vídeos, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, eu fiz o passo a passo de tudo. Tudo tem passo a passo, igual a aula de hoje. E até é bom você ter falado, porque a aula de hoje não tem exercício, que a gente já fechou a pontuação. Mas a aula de hoje cai na avaliação. Então vamos imaginar, eu pergunto para vocês, eu desejo fazer uma margem e eu acessei o comando de configuração de página. Qual a sequência para você realizar essa operação? E aí tem lá todo o passo a passo que eu fiz hoje. A gente vai na aba Layout, configurar página, pedir um novo, depois configurar, né, a impressora. Então, eu não sei se eu chegaria no detalhe de pedir toda a sequência, mas se eu perguntar algo dentro da sequência, você consegue ir no vídeo da seção 4.3.
Eu posso fazer o seguinte, como eu ainda não elaborei a prova, ver se já melhora. Eu posso falar, sei lá, talvez em qual conteúdo, não em qual sessão, mas em qual unidade nós vimos isso. Então, dá uma dica para vocês. Por exemplo, ó, a unidade... Deixa eu voltar na apostila aqui. A unidade 4 se chama Otimização e Impressão de Projetos. Eu posso dar uma dica dessa no enunciado, por exemplo, para você saber onde recorrer. Bacana, legal. Tá, O que você for colocar ajuda. Mas bacana, Thiago. O que você mas falou... Eu entendi que você falou realmente a partir da unidade 3, todos os exercícios, depois você fez realmente passo a passo. Então, assim, qual que é a nossa referência sempre? Os vídeos, o livro único e os exercícios do livro único, sempre, tá? Beleza. Belezinha? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Thiago, Diga, Diego. a minha dúvida é em questão do AVA, porque igual eu concluí meu AVA todo, na parte lá que está escrito aula prática, por mais que eu abro todos os arquivos que tem, não fica a bolinha preta. Para você, consta que está concluído ou falta alguma coisa? Não. Sabe? Legal você ter falado isso. A Elisa pediu para nós reforçarmos com vocês pré e pós-aula, tá? E, obviamente, a aula, como vocês já estão acostumados. Então, essa parte de aula prática, ela foi um adendo ao conteúdo. Ela é mais do que o conteúdo, é um extra que eu sugeri que vocês acessem, que vocês vejam os vídeos e que vocês pratiquem. Mas ela não vai contabilizar como pontuação, não. Até sugiro, Diego, vocês que têm acesso direto para a coordenação, que vocês perguntem isso para a Elisa. Mas creio que isso é sistêmico, tá? Você não vai ter problema quanto a isso, não. Ok. Porque estava até lá no se eu não me engano, acho que na unidade 1, ainda não estava dando 100%, por causa da prova substitutiva que estava disponível lá, só está escrito a parte da substitutiva, mas não está mostrando para mim fazer, porque eu fiz a primeira prova oficial, só que lá para mim não está constando 100% lá em cima. Teria algum problema isso também não, né? Eu vou te pedir um grande favor. Você tem como fazer essa pergunta para a coordenação? Ou pedir para o representante perguntar para a coordenação? Falhou um pouquinho a ligação. Eu vou te pedir um grande favor. Essa dúvida, ela pode ser até a dúvida de outros colegas. Então, a minha sugestão é que você pergunte ou peça para o representante perguntar isso para a coordenação, perguntar direto para a Elisa, porque eu não consigo te responder isso. E como possivelmente vai ser dúvida de outros colegas, talvez ela emita algo para todos os alunos. Você conseguiu ouvir? Ok. Ô, Charlie, boa noite. Boa noite. Charlie, eu cheguei um pouco atrasado, eu estava viagem. Pode falar. Cara, eu cheguei um pouco atrasado, estava em viagem, mas eu acabei de te mandar uma mensagem no Zap aí, referente a esse mesmo assunto. Inclusive a sua e a do Júlio, e acho que Química também está nesse mesmo esquema, não fecha em virtude da segunda prova que foi postada, né? Tá, deixa eu perguntar. Tá, deixa que eu já vou mandar aqui, não sei se eu vou ter a resposta hoje, tá? Mas eu vou mandar aqui, possivelmente vou ter. Deixa eu encaminhar isso aqui para... Vou até gravar um áudio aqui falando do seu assunto e do Diego, tá? Só um minutinho. Não, beleza. Desculpa ter chegado agora, mas eu estava em viagem. Não, calma aí, rapaz. Só vou gravar o áudio aqui que a gente já resolve isso, tá? Elisa, boa noite. Alguns alunos estão me perguntando sobre essa situação. No primeiro bimestre, eu fiz uma segunda prova para os alunos que não conseguiram fazer na primeira data. E não fecha para eles como 100%, porque alguns alunos não acessaram a segunda prova.
E uma outra questão também são as aulas práticas. Por mais que eles acessem as aulas práticas, não aparece o check de marcação. Eles podem ficar despreocupados quanto a isso? Mandei, tá, pessoal? Assim que eu tiver a resposta, eu retorno aqui para vocês. Então, pessoal, sobre a prova, o conteúdo da segunda prova, vocês sabem que é o conteúdo todo. Mesmo assim, eu vou enfatizar a terceira e quarta unidades, tá? Assistam os vídeos, porque eu vou fazer aquele mesmo tipo de formato, uma prova bem aplicada, mostrando imagens, querendo ler quais são as opções de resolução daquela situação em que vocês se encontram, e basicamente é isso, tá? Estou disponível depois das 8h45, como vocês já sabem, vou baixar aqui a listinha de presença, vou fazer a chamada aqui agora, e aí depois das 8h45, alguma dúvida acontecendo, vocês podem me chamar também. Deixa eu só pegar aqui a listinha. Eu ainda não vou, basicamente, dar uma mensagem de despedida, porque a gente ainda tem prova semana que vem. Tem uma outra semana também, da substitutiva, então a gente vai se encontrar ainda até o final do semestre. No entanto, o conteúdo do livro único nós concluímos com sucesso. Então vamos lá ver os colegas aqui que acessaram. Pessoal, se algum nome não tiver aqui, grita aí para mim, tá? Então, ó, Alexander presente. Depois o meu nome, depois do Diego. Depois do Fábio. Depois do Jaime. Depois o João Vitor Sampaio. Depois o Ronald. O Sérgio. E o William. Alguém que eu não tenha falado eventualmente aí, galera? Grita aí. Hoje bastante. Galera, sextou do Dia dos Namorados aí, né? Mais cedo. Não veio para aula. Pronto, a frequência tá salva. Para torrar dinheiro com a dona. Oi? Saíram para tomar facada com a dona. Não sei, né, o que tá funcionando, o que não tá. Mas, pessoal, é o seguinte, ó, a gente vai para o intervalo agora, depois das 8h45. Se vocês precisarem, podem me chamar, estarei aqui no Teams e no WhatsApp. Já mandei para a Elisa, ainda não tive resposta, tá? Enfim, se eu tiver alguma resposta ainda hoje, eu mando para vocês. Já vou encerrar aqui a gravação, fazer postagem no Ava, toda aquela rotina que vocês já sabem. Um grande abraço para vocês e até daqui a pouco. Valeu, Charlie. Bom final de semana aí. Falou, Thiago. Boa noite. Falou, pessoal. Boa noite aí. Boa noite. Bom final de semana a todos aí. Valeu.